Fala, meu boa atualizado, fala, meu boa atualizada, como é que tá você? Como é que tá a tua preparação? Tudo caminhando, tudo evoluindo positivamente? Sou o professor Almeida Júnior, seu criado aqui do canal Boa Atualizar com Geografia e Atualidades, para você que está se preparando para o seu tão sonhado concurso público, para você que está se preparando para os exames de seleção da sua região ou os exames nacionais em larga escala. A temática dessa super aula está associada a um dos recursos naturais mais causador de disputas no Brasil e no mundo inteiro, tá? É um recurso natural extremamente necessário, assim como os demais, mas esse recurso é tido como uma espécie de ouro azul, tá bom? Ficou curioso? Ficou curiosa para saber qual é a temática da nossa aula agora? Aguarda só um pouquinho, porque eu não posso esquecer de falar. Só um minutinho. Solta a vinheta, papai! E aí, boa atualizado? E aí, boa atualizada? Como é que tá a tua preparação? Tudo tranquilo? A temática dessa super, mega, hiper aula é sobre água como recursos naturais. Água como recurso indispensável à sobrevivência, à montagem de infraestrutura, da organização e da desorganização e da reorganização produtiva espacial. Exatamente isso. A temática é sobre água. É uma das nossas apostas aqui do canal Boa Atualizar para, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio na sua versão número 2021, tá bom? Falar de água é você lembrar sempre dessa informação inicial. A água é um recurso natural que está sempre em transformação, tá? Você deve levar em consideração desde as mudanças dos estágios, tá bom? Lá emprestado das ciências, como também com relação à geografia, sendo ela sólida, sendo ela também líquida, com os seus devidos usos, com os seus devidos abusos, tá bom? Para você nunca esquecer, tá? Que um conteúdo, mesmo sendo associado à geografia física, sempre você vai também atribuir a dicotomia entre natureza e sociedade, tá bom? Então, sempre que você pegar uma temática no seu exame de seleção, no seu concurso público, você não vai esquecer disso. Quando eu pego uma temática de geografia física, de geofísica, eu vou associar e fazer, e vou tentar fazer e conseguir, porque você é inscrito no nosso canal e você sabe como fazer isso, as relações entre os processos. Porque assim você está realmente contemplando diversas habilidades, por exemplo, na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio, com relação à dicotomia entre sociedade e natureza. Então a primeira informação é essa. A água é um recurso natural literalmente em constante movimentação. Agora, associe a distribuição irregular juntamente com mau uso, inutilizações e a ausência desse recurso, você vai ter algumas consequências em relação à organização espacial, como a perda, como a escassez e como também a possível extinção da água como recurso natural, tá bom? Então, nessa relação da distribuição irregular, sim, a água é um recurso natural, é um elemento natural de distribuição irregular, tá bom? Então, a distribuição irregular, até a questão da possível extinção, você pode ter as consequências, os produtos, os resultados na organização espacial associada à perda, à escassez e também à extinção. Então, não esquece. Por que isso? Porque a água é um recurso natural. E se nós estamos a tratar de uma temática ligada, relacionada a recursos naturais, você nunca vai esquecer da relação entre reservas, da relação entre produção, da relação entre a renda. Por que, Almeida Júnior? Porque assim você vai ter, na geopolítica dos recursos naturais, as chamadas geoestratégias. E é justamente a partir do domínio dessas reservas, dessa produção e também gerando renda que você vai ter a construção ou não, tá, das chamadas hegemonias na atual ordem mundial, ou simplesmente na ordem mundial. Outra informação referente à água, no tocante à sua distribuição, tá bom? Parece decoreba, mas é o jeito de você saber e você dominar esses números. Não esquece, você tem 97,5% de toda a água do planeta Terra é considerada salgada, ou seja, com mais de 35 miligramas para cada 1.000 mililitros de água num recipiente, tá bom? O restante, logicamente, você vai ter 2,5% de água doce.
Essa água doce, você vai ter ela concentrada nas questões de calotas polares e na situação e no estágio líquido. No estágio, tá certo? Os 2,5% da água doce, você vai ter 68,9% dessa água, você vai ter encontrar ela em gelo e nas calotas polares. Logicamente, os 31,10%, você vai encontrar ela, dessa água doce, você vai encontrar na forma líquida. E da forma líquida, desses 31,10%, você vai ter cerca de 96% dessa água no formato subterrâneo, no formato freático, tá bom? São números, você tem que assimilar. Para quê? Para você ter ideia de que a água é um recurso natural altamente estratégico, tá bom? Tanto pela sua aproximação quanto a sua disponibilidade. E não se esquece que a distribuição dessa água é de maneira irregular. E por falar em distribuição de água, vamos ver a questão dessa distribuição já é irregular com relação ao seu uso. Não esqueça esses números. 70% desse recurso natural, água, está sendo usado na agropecuária, tá? Cerca de 8% você vai ter no uso doméstico e os 22% restantes é utilizado pela atividade direta e indiretamente da indústria, tá bom? Lembre-se, trazendo para o Brasil, lembre-se que você tem a distribuição também irregular. Por exemplo, hoje eu e você, nós temos cerca de 80%, eu falei 80% de toda a água disponível no nosso país encontra-se na macro-região norte, tá certo? Em especial na Amazônia, tá? Só que tem um relevante, tem um ponto, tem um detalhe para você associar isso. Nessa região norte, em especial na região amazônica, você vai ter também um fator de menor concentração demográfica, tá bom? Outro número também associado à distribuição de água no nosso país, nós temos aí cerca de 6%, tá? 6% da água disponível no Brasil está onde? Na macro-região sudeste, que é justamente a maior concentração populacional do nosso planeta. Lembra como eu falei para vocês no começo dessa super aula que a água é tido como uma espécie de ouro? Exatamente. Por quê? Porque cerca de 40% de todos os conflitos que existem no nosso planeta na atualidade são ocasionados por conta dos recursos naturais. Por isso, a geopolítica dos recursos naturais sempre está associado à posse desses mesmos, tá bom? Então, ter a posse desses recursos naturais, aí eu salto além da água, tá? É justamente ter o poder hegemônico na atual ordem mundial que nós nos encontramos, que é a multipolar, ou também você pode chamar de unimultipolar, tá bom? Então, vamos ver quais são as principais causas de guerras, de conflitos com relação aos ouros. Vamos lá. Se você fala de ouro amarelo, nós estamos falando literalmente de quê? De minerais metálicos, em especial, logicamente, os metais preciosos. Se você ler alguma coisa sobre ouro negro, você vai estar associado principalmente ao quê? Ao petróleo e aos seus derivados. E se for falando de ouro azul? Então você vai estar lendo alguma questão, você vai estar lendo algum item associado ao quê? A água potável, tá bom? São os 3 tipos de ouros que geralmente ocasionam conflitos, guerras no nosso mundo na atualidade. Agora, de onde que você tem que tirar informação dessa questão de guerra por conta de recursos naturais? Você vai lembrar que para se ter a hegemonia de tais recursos, se faz necessário a posse e o controle, tá bom? A importância desse recurso natural, água. Olha, a água está associada, logicamente, de cara, geograficamente falando, à nossa sobrevivência, tá? Porque é justamente a partir dessa sobrevivência que nós temos o surgimento da vida. Então daí você já tira a importância maior da água como recurso literalmente geoestratégico. As influências associadas ao quê? Nas plantações, as influências, a participação da água com relação ao consumo de seres vivos, tá bom? Acompanhado da questão da água como mercadoria. Exatamente, turma boa, não esquece disso. A água é importante no cenário brasileiro e mundial porque ela é vista como mercadoria, tá bom? A água, no geral, não necessariamente a água potável. E outro ponto que faz com que a água seja um recurso natural altamente estratégico e importante é a questão de ser uma grande, tá? No nosso caso em especial, uma grande, tá? Uma fundamental e uma bastante utilizada fonte de energia. Lembrando para vocês que fonte de energia tem a capacidade de quê? De gerar movimento, de gerar o trabalho, ou seja, uma ação, uma movimentação intencional com
certo objetivo ou objetivos. Não esquece também, ainda no tocante à questão da água, como importância, a cobertura que ela está no mundo e no Brasil. Por conta dessa cobertura irregular, torna-se um recurso altamente estratégico, acompanhado, logicamente, da sua possibilidade de gerar essa enorme biodiversidade a partir de um certo equilíbrio natural. Lembre-se que a água também ela é um elemento muito importante na regulagem climática, e quando nós falamos de regulagem climática, você vai associar tanto a umidade como também em relação à regulagem térmica, tá bom? Principalmente a regulagem térmica do nosso corpo. Tá? Então daí você vê a relevância, daí você vê a importância associada a esse recurso natural. Indústria e o transporte também não pode ficar de fora no grau de importância. Agora não esquece disso, a conservação da quantidade, a conservação da qualidade da água depende principalmente de dois pontos: das condições naturais e das infraestruturas, ou melhor, das condições humanas que nós oferecemos. São dois grandes fatores que vão estar associados a essa conservação desse recurso natural altamente importante na dicotomia entre natureza e sociedade. É tão importante que a água mantém conosco relações na qualidade, relações na quantidade, relações associadas à sua má utilização. A água nos relaciona com a sociedade com relação à gestão desse recurso, a gestão de tal, tá? A água se relaciona com a humanidade associada à questão de ética. A água relaciona com a sociedade com relação à eficiência do seu desempenho, por exemplo, produtivo. A água associa com a sociedade, com as sociedades, a partir de quê? De relações, por exemplo, políticas. Tá bom? Então daí você entende por que a água é um recurso natural e é uma temática bastante recorrente nos seus exames de seleção ou nos seus concursos na qual você está se preparando. Não esquece, conflitos pela água, já que nós sabemos que cerca de 40% dos conflitos que existem na atual ordem mundial são ocasionadas por motivações por conta dos recursos naturais, tá bom? A água não fica de fora. Primeiro fator, é um recurso natural que tem uma distribuição extremamente irregular. Segundo fator, o crescimento populacional, principalmente nas áreas onde este recurso se apresenta de forma escassa. Terceiro fator, a questão da agricultura moderna. Faz muito uso dessa água. Daí você tem a necessidade de ter o controle e a posse, por exemplo, de nascentes ou de águas correntes. Daí você vê essa real importância que chega a ocasionar conflitos. E, logicamente, a água, principalmente na Ásia, é tido como recurso natural passivo real de ações imperialistas. Entende? Daí você vê mais uma vez. E para reforçar, só para você ter uma ideia, hoje nós temos cerca de 1 bilhão de pessoas que sofrem ou com a escassez ou até mesmo com a extinção desse recurso natural que é a água. E para 2050, que é uma data bastante referente com relação a mudanças associadas a nós que formamos a sociedade, há uma previsão de cerca de 2,3 bilhões de pessoas em 2050 sofrerão com a escassez, sofrerão até mesmo com o extremo, que é a extinção desse recurso natural. Daí você observa que realmente a água é um recurso natural bastante presente nas provas, nos exames de seleção. Por quê? Porque ela se faz literalmente fundamental para a organização, para a reorganização e muitas vezes também para a desorganização espacial. E aí, gostou dessa super aula? Aqui é o canal Bora Atualizar. Se você gostou, dá um like para nós, compartilha o nosso canal, faz com que nosso canal chegue cada vez mais longe. E para você que está aí do outro ladinho da tela, bons estudos!